Estamos no Setembro Roxo, mês de conscientização da fibrose cística, uma doença genética que faz com que o corpo acumule secreções em vários órgãos. É muito importante que ela seja identificada e tratada de maneira precoce. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo pela internet com o pediatra Patrick Monerá e você pode mandar perguntas para ele pelo nosso WhatsApp. O número é o 99313-9599. Boa tarde, doutor. Obrigada pela participação aqui no RJ1. Começo perguntando o que é a fibrose cística. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Fibrose cística ou mucoviscidose é uma doença genética rara, mas mesmo sendo uma doença rara, entre as doenças raras e genéticas, é uma doença das mais prevalentes nesse campo. Afeta cerca de 1 a cada 10 mil nascimentos e é uma doença que tem como característica deixar as secreções do corpo mais viscosas, mais espessas, dificultando sua eliminação do organismo e acarretando todos os sintomas baseados nisso. E a causa é apenas genética ou outras situações podem levar a essa doença? Não, é uma doença genética, né, de transmissão através dos genes, né? Você tem que receber um gene do seu pai e um gene da sua mãe, uma doença recessiva. E essa doença leva a um erro numa proteína chamada CFTR, e essa proteína que controla a entrada de alguns eletrólitos, sobretudo cloro, do nosso corpo. Como existe um defeito no funcionamento dessa proteína, há um acúmulo de cloro, né, fora das células, levando a essa dificuldade da eliminação dessas secreções, né, do nosso organismo. Então é uma doença que afeta sobretudo, é uma doença sistêmica que vai afetar vários órgãos, mas sobretudo o pulmão e o pâncreas, né, são dois órgãos que sofrem bastante com essa doença. Ou seja, quem então tem casos na família já deve procurar um médico logo cedo, ou mesmo um pediatra logo no início da vida dessa criança, desse bebê. Qual que é a orientação? Sem dúvida. É importante que a gente esteja ligado aos sintomas dessa doença. Essa é uma doença que cursa com dificuldade no ganho de peso. A gente perdeu o contato com o Dr. Patrick Monerá, a gente vai tentar restabelecer essa conexão daqui a pouco, se a gente conseguir, a gente volta a chamá-lo ao vivo. Já está ao vivo aqui, a gente consegue então conversar com o Dr. Patrick Monerá, que está falando sobre a fibrose cística. Agora sim a gente está com o contato aqui restabelecido, doutor. Então, a importância de procurar logo um pediatra já desde bebê, criança, era sobre isso que o senhor estava falando. Pode concluir. Sim, é uma doença que tem uma manifestação de vários sintomas, né? E é importante o diagnóstico precoce. Apesar de ser uma doença que não tem cura, o diagnóstico precoce interfere na qualidade de vida de todas as pessoas. E é uma doença que cursa com os sintomas mais comuns, são tosse crônica, pneumonias de repetição, como afeta muito o pâncreas também, existe uma dificuldade na absorção de várias substâncias. A gente pode cursar com diarreia, uma diarreia com presença muitas vezes de gordura. Então esses são os sintomas mais comuns e o diagnóstico precoce vai interferir sobretudo na qualidade de vida desses pacientes. Sem dúvida. Tem perguntas dos telespectadores chegando pelo nosso WhatsApp. Vou chamar a Rosa direto da nossa redação. Rosa. Isso, a Luísa de Tatiaia pergunta se é verdade que muitos bebês com fibrose cística não apresentam sintomas ao nascer. Sim. A doença, ela tem uma característica muito diferente em cada indivíduo. Tem pessoas com sintomas muito exacerbados desde o começo da vida e tem pessoas que vão ter o diagnóstico só lá no futuro. Então, algumas crianças demoram a ter esses sintomas, podem ter esses sintomas somente numa fase mais tardia. Mas hoje é importante dizer que o teste do pezinho já é capaz de detectar uma alteração, né, numa enzima chamada imunotripsina hiperreativa e que faz com que essas crianças sejam selecionadas para fazer um exame mais específico, que é o teste do suor, que vai testar a quantidade de cloro nesse suor. Então, uma das características engraçadas dessa doença, que a gente chama também de doença do beijo salgado. Então, essas pessoas eliminam o suor muito salgado. Então, as pessoas, quando vão beijar essa criança, essa pessoa, sentem muito gosto do sal. Mas é verdade, algumas pessoas têm esses sintomas mais precoces, algumas pessoas têm esses sintomas somente numa fase mais avançada. Doutora Maria de Almeida, de Levi Gasparian, está perguntando como perceber a doença, se é através do suor. Sim,
Então, na verdade, a percepção dessa doença, né, nas pessoas que fizeram o teste do pezinho, lógico, né, elas já vão estar sendo selecionadas, mas é importante também dizer que o teste do pezinho passou a fazer o exame específico para essa doença mais recente. As pessoas, né, com maior idade não fizeram o teste do pezinho para essa doença. Então, como perceber é, sobretudo, baseado nesses sintomas. Crianças que não estão ganhando peso adequadamente, que se alimentam adequadamente e não ganham peso, crianças que estão tendo pneumonias repetidas ou uma tosse que nunca melhora, com um catarro grosso, com um catarro, né, mais espesso, com dificuldade nessa expectoração, crianças que estão tendo diarreias frequentes, nunca melhoram, diarreias com fezes gordurosas, que as fezes que boiam no vaso, não se misturando bem, são as pessoas que estão indicadas, né, à pesquisa, e a gente tem que sempre pensar nessa doença nesses casos. Doutor, para a gente terminar a nossa conversa, tratamento, quais são, né, os tipos de tratamento e tem cura ou é um tratamento para o restante da vida? Sim, é uma doença, como a gente comentou, sem cura, mas é uma doença que tem tratamento, isso que é importante. E o tratamento está baseado nesses sintomas. É importante a fisioterapia respiratória, é importante o suporte nutricional, porque essas pessoas têm dificuldade no ganho de peso, então existe uma alimentação hipercalórica, hiperproteica, com excesso de lipídios também para absorção. E o mais interessante dessa campanha é que esse ano a campanha, né, da fibrose cística veio ligado, fazendo um link com a Covid, né? Então a campanha desse ano, Setembro Roxo, diz: a gente te entende, chamando a atenção para que a gente tenha empatia. Por quê? Porque esses cuidados com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, com isolamento social, são coisas já presentes nas pessoas que têm essa doença. Elas têm um risco maior de infecção, elas têm um risco maior da própria Covid. Então, chamando a atenção para que a gente tenha também essa empatia, esse cuidado de olhar para o outro. Então, a campanha esse ano está muito interessante porque ela fez esse link interessante. Eles, né, que têm um problema muito maior, estão dizendo para nós que estamos em isolamento, nós que estamos com todos os cuidados com a Covid, eles entendem a gente. E é importante que a gente possa entender, não só essa, mas como tantas outras doenças raras que existem e que a gente precisa ter um cuidado todo especial, tanto no diagnóstico, mas também para absorver todas as pessoas na sociedade e dar a elas condições de uma vida adequada. Sem dúvida, é muito importante falar sobre as doenças raras, por isso a gente está tocando nesse assunto hoje da campanha de Setembro Roxo. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no RJ1. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada.